Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à Sagrada Terapia. Eu sou Roberta Viana e hoje nós vamos a mais um vídeo, tá? Hoje vamos falar sobre amor e para o Monte 1 nós temos esse cristal roxo, que é uma ágata púrpura. Deixa eu ver aqui. Uma ágata púrpura linda e um quartzo verde. Aqui. Escolha o seu montinho. E aí, como é que vocês estão? Me contem, antes que vocês façam a escolha do montinho. Quero saber o que vocês têm achado, se vocês assistiram o vídeo anterior. O que vocês sentiram com as energias do alinhamento. Gostaria que vocês trouxessem para mim aqui, tá bom? Como vocês estão se sentindo depois do alinhamento vibracional. Quais foram ali as mudanças que vocês perceberam? Ou se não perceberam nada, né? Que às vezes também acontece da gente não perceber logo a mudança nas energias do corpo da gente, tá, meus amores? Escolham seu montinho, ou podem escolher os dois, e nós já vamos iniciar a nossa leitura, tá bom? Vou botar o quartzo verde para cá. Vamos botar o nosso rostinho aqui para a gente começar a leitura. O que está acontecendo na relação? Por que estão acontecendo essas dificuldades? Porque essas pessoas não estão conseguindo se comunicar como devem dentro do relacionamento. O que vem acontecendo com elas? O que foi que aconteceu dentro desse relacionamento? O que aconteceu é que houve mudanças e vocês se fecharam, né? Mudaram a rotina do casal e isso trouxe uma coisa não muito legal, né? Foram discussões que deixaram vocês tristes, vocês perceberam uma certa agressividade. Muita gente aqui passando por dificuldades dentro do relacionamento por conta de filhos, por conta de imaturidade. Gente, aqui a gente vê que vocês em breve estarão entrando numa fase onde vem muitas transformações, vem um alívio, né? Vocês só precisam cuidar com aquilo que vocês falam, porque às vezes você fere o outro, maltrata o outro e você não percebe. E as palavras que você fala podem estar contaminando o teu relacionamento. Então, observa como você trata o outro e como o outro te trata. Nem trate mal e nem permita ser tratada mal. Aqui a gente percebe que vocês não estão enxergando muito bem, né, a situação e está criando um bloqueio. E vocês precisam buscar uma nova rota, mudar essa comunicação, essa forma de conversar com o parceiro, com a parceira. Por quê? Porque vocês estão focando muito em fofoquinha que vem na internet, em conversinha de pessoas, né, que estão fora da relação, e que isso traz uma falta de ação dentro da relação, uma falta de troca de carinho. Por isso que cria esse distanciamento, esse bloqueio, essas dúvidas todas dentro da relação. E vocês precisam ter clareza de pensamento, vocês precisam mudar a forma de agir, conversar, sentar, conversar como dois adultos,
para que vocês consigam, né, ponderar a situação e encontrar uma solução juntos. Mas uma das partes vai ter que ceder e vai ter que chamar para conversar, para fazerem escolhas dentro da relação. Porque a relação de vocês tem um brilho que incomoda muita gente. E isso, né, atrai olhares que não deveriam estar ali. Faz com que fofocas surjam, porque o outro que está de fora não quer te ver bem. E aqui é o momento de vocês mudarem essa compreensão da relação, de vocês tomarem atitudes mais carinhosas, presentear o outro com a presença mesmo, sentar e conversar direitinho, dar atenção, mostrar o que sente, tirar essa frieza da relação, entende? Muita gente desconfiada com tanta mudança, né? Vocês precisam ter domínio da relação de vocês. Muita gente desgostosa com tudo que vem passando. Poxa. Gente, aqui ó, pessoal, isso é muito simples de resolver. É como eu falei para vocês. É conversar, é falar do que sente, porque é uma relação que tem um amor, mas vocês não estão demonstrando esse amor como deve, sabe? Vocês estão prendendo e se afastando. E será que isso é o melhor? Vocês precisam ter um propósito dentro da relação. E aqui não está tendo um propósito. Vocês têm que serem mais astutas, mais astutos dentro da relação de vocês. Tem que cuidar mais dessa relação para que vocês obtenham, né, o carinho, a dedicação, o apreço. Aqui a gente vê que a família está numa situação em que está muito presa às angústias, às tristezas, às decepções, né? Muita gente decepcionada porque o parceiro ou a parceira sai muito, né? E isso causa realmente sofrimento no outro, causa angústia. Mas tem muita coisa que você precisa analisar com calma, porque tem muita coisa que você precisa saber, né? E saber é saber controlar, dominar essa situação familiar. É você ter um pulso firme para botar tudo no lugar e fazer com que a relação flua de verdade e fazer com que os entendimentos cheguem, né? Que tem muita coisa aqui que está escondida, que está guardada e que precisa ser mostrado para o outro, né? Esse afastamento, esse distanciamento, essa frieza não faz bem para o casal, não faz bem para a família. Olha, talvez você, consulente, não esteja agindo, né, com a maturidade que deveria. Você está se apegando às dificuldades, você não está agindo como deveria, porque é uma relação, né, em que deveria estar crescendo, estar se expandindo, mas não, vocês estão botando um freio nessa relação, não estão procurando curar essa relação, e essa relação ela precisa de um compromisso maior, ela precisa de mudanças urgentes. Essa cobra aqui, ela não está falando de traição não, tá? Essa cobra aqui, com essa aliança, ela está falando de cura, de mudança transformadora dentro da relação. Vocês precisam cortar da vida de vocês as desconfianças e a falsidade dentro da relação, de esconder as coisas um do outro, né? A gente vê que o outro, a outra pessoa da relação, mesmo em meio às dificuldades, está aqui seguindo firme e forte com você. Essa pessoa tem trabalhado silenciosamente para trazer a relação ao eixo. Então, procura sentar, conversar, como eu falei, e estabilizar essa relação, porque essa não é uma relação que seja passageira. Aqui eu entendo que é uma relação que já tem um certo tempo.
e que precisa dessa limpeza dentro da relação, limpeza das palavras, né? De ser fiel realmente à relação, de ser fiel ao seu parceiro, à sua parceira, porque é um pedido de fidelidade, de realização do compromisso em si. Lembrem das juras que vocês fizeram antes e vejam como vocês estão vivendo hoje. Porque vocês precisam mudar esse quadro na vida de vocês. Não dá para continuar dessa forma. Vamos ver o que o tarot diz sobre tarot de Osho. Qual a mensagem que o tarot de Osho traz para esse casal? O que é que precisa ser cuidado? Como eles precisam cuidar mais dessa relação? O que eles precisam entender dentro desta relação? Caramba. Gente, é que vocês estão agindo, né? Sem paciência, estão botando bloqueios dentro dessa relação que não há necessidade. É uma moralidade, né? Um pudor sem medidas dentro dessa relação, quando na verdade era para ser uma relação de amor, de carinho, de entrega. Era para ser uma relação que era para estar fluindo levemente, mas aí vocês estão preferindo se isolar. E é uma relação que precisa muito desse carinho, desse cuidado, dessa atenção, de mudança de fase na relação. Vocês precisam ter consciência e expandir essa consciência de uma forma, né, que vocês tragam um movimento para a relação. Vocês têm que sair desse comodismo que vocês se colocaram, porque é mais fácil a gente julgar o outro, a gente culpar o outro dentro da relação. Ah, porque você está sendo promíscuo, você está sendo... você está me traindo, é muito fácil a gente só chegar e acusar. E não procurar ver onde é que está o nosso erro. Perdão. Uma relação ela é construída a dois, não é sozinho. Então não vire as costas para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu namoro. Traga essa atenção e transforme essa relação no que ela realmente precisa ser. Tire essas máscaras que você usa, né, para ser a pessoa mais certinha do mundo. Mostre à pessoa que está do seu lado quem você é de verdade. Mostre o teu lado bom para essa pessoa. Mostra para ele ou para ela que ele também precisa mudar, sabe? Que ele precisa se voltar para dentro da relação. O que precisa aqui é compreensão, é sentar e conversar e não se isolar, não se afastar. Se afastar não vai consertar, vai desmantelar mais ainda. Vocês estão com os pensamentos muito conturbados e isso precisa ser resolvido. Agora, isso só você consegue resolver. É uma questão de tempo, é uma questão de você se dedicar ao relacionamento, porque hoje em dia as pessoas não se importam mais em cuidar, em ter o carinho, o cuidado que a relação de fato, de verdade, precisa. Vocês têm que analisar isso com calma, sabe? Muita gente se sentindo um fardo dentro da relação. Se sentindo um peso, como se fosse inútil, que só servisse para levantar cedo, limpar, organizar. Aí não é ser uma esposa, não é ser uma companheira, não é ser um companheiro. Vocês estão sendo o quê? Só o empregado ou a empregada, só o serviçal doméstico. E vocês precisam enxergar as grandes possibilidades que ainda existem dentro desse relacionamento e trazer isso para dentro de vocês. Aqui o jogo vem pedindo, ó,
consciência das coisas. Muita gente tem preguiça de pensar até em mudar essa relação. Já tá achando que já tá desse jeito mesmo, deixa como tá. E não é assim. Aqui é uma relação que precisa de tratamento, de cuidado, de carinho, de zelo. E você não quer fazer esse esforço, sabe? Então tem que existir isso. Ou chegar e pôr logo de vez um ponto final, porque assim, o jogo pede que você conserte, porque é uma relação que tem muito, né? Tem muita coisa aqui ainda para fluir dentro da relação. Tem coisas que precisam, né? As ilusões precisam ser tiradas e vocês precisam sentar e ser mais receptivos, compreender mais o outro lado também, né? Não só o seu lado, porque nem tudo gira em torno do seu umbigo. Então é aquela coisa, não adianta você se afastar sem antes você ter tentado. Como você vai ficar com você mesmo depois? Entende isso? Olha, você se isolando do mundo aqui, por conta disso aqui. Isso aqui é a necessidade de uma mudança, de uma limpeza de atitudes, de uma mudança de pensamentos, de colocar tudo em panos limpos, pratos limpos, colocar tudo às claras, gente. Um relacionamento é mais do que posto na internet. Não existe casal 100% feliz toda hora, todo instante. As discussões, elas acontecem, mas vocês têm que estar dispostos e dispostas a serem pacientes e aprender a tratar o relacionamento em cada fase dele. Montinho 1, eu espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês. Espero que eu possa ter ajudado. E nós vamos para o Montinho 2. Já vou pedindo a você que deixe o seu like, que deixe o seu joinha, curta, compartilha, tá bom? Para a gente compreender melhor aqui, vamos ver, vamos com esse tarô aqui, Montinho 2. O que chega, o que muda nessa relação, o que precisa ser trabalhado dentro dessa relação. O que precisa acontecer num quadro geral dentro desse relacionamento. Que é isso, fumaça? Não, é o gato batendo nele. Gente, que mãe cruel. Pode isso. Uma hora dessa do dia, meus gatos arenhando, é que a mãe batendo nos filhos do nada. Ela não deixa eles se aproximarem dela de jeito nenhum. E quando eles eram bebezinhos, a Bela era cuidado, carinho. E agora não quer nem conversa com os bichinhos. Meu Deus, minha gente, o que é que vocês estão fazendo? Deixa eu olhar se tá aparecendo todas as cartas estão. Acho que eu posicionei errado hoje o pedestal aqui. Meus amores, vocês têm que evitar essas brigas, sabe? Tem muita gente discutindo aqui, perdendo tempo com discussões, se prendendo ao medo, se prendendo a situações financeiras dentro do relacionamento, né? E isso não é legal, isso não é bacana de se ver. O que vocês precisam é entender que existe um campo vasto a ser trabalhado aqui, mas vocês precisam trazer a maturidade para dentro da relação. Vocês precisam parar de se iludir e brigar
por coisas que vocês gostariam de ter dentro da relação que vocês não têm. Aqui é sentar, ter uma conversa, né? Ser mais claro, mais clara com o outro. Aqui é botar botar as claras de fato e verdade. É que a gente vê muita discussão, muito medo dentro da relação e essa relação não está fluindo. Tem alguma coisa que vocês não estão vendo. Vocês estão tão focados aí nas discussões, nas brigas, nesse peso que está o relacionamento de vocês, que vocês não estão conseguindo ver o que precisa ser mudado. Aqui precisa de cura dentro do relacionamento. Porque vocês estão finalizando uma fase de muita dor, de muita angústia, de muito apego ao passado, de muita ilusão. E vocês precisam trabalhar isso dentro da relação. É uma relação que precisa de cura, precisa ressurgir aqui. Então causa essa relação. Mas as pessoas se negam, né? Se negam a ver o que é melhor para si, o que é melhor para o outro. Se negam a se abrir para um diálogo. Preferem manter as coisas de segredo, no silêncio. Vai procurar. Gente do céu. Muita gente perdendo sono por conta dessas coisas que estão escondidas aí. É escondido é o gato escondido com o rabo de fora aqui, né? Tá muito claro aqui. Tá muito claro que vocês precisam ter pulso firme dentro da relação, mas tem muita imaturidade, muita incompreensão. Aqui tem alguém que dá a última palavra, mas não quer voltar atrás nem a pau, né? Não volta atrás, não flexibiliza e comete os mesmos erros do passado. E isso traz um peso muito grande para dentro da relação de vocês. A relação, ela precisa ser leve, gente. Vocês se negam a ver a verdade, vocês se negam a se abrir para uma conversa, vocês se negam a seguir em frente. O que é que vocês estão fazendo? Cadê o romantismo dessa relação? A gente vê uma disputa de poderes aqui dentro. Uma necessidade de superioridade de uma das partes, que é uma coisa absurda. E aqui a gente não tem como, né? Não tem como. Junta fogo e ar e o negócio aqui explode. Vocês precisam buscar, se vocês querem continuar dentro dessa relação, vocês precisam mudar isso, trabalhar isso dentro dessa relação. Ó, mais uma carta de ar, espadas. Sejam senhores dos seus domínios, cada um no seu quadrado, mas trazendo o melhor para dentro da relação e não dessa forma aqui. Você sabia que às vezes é melhor não falar? Sair a francesa da situação? Pois é. E aqui a gente vê muitas reclamações, é uma escassez de amor, é uma escassez de carinho. Gente, essa relação para mim ela tá acabada, sabe? É uma relação que morreu e ela tá aí só no papel. É uma relação desequilibrada, é um atropelo, vocês não conseguem agir carinhosamente um com o outro, é como se fosse uma relação onde só a disputa, né? A disputa de poder. Quem sabe mais, quem manda mais. É uma relação que já não tem mais amor, não tem carinho, não tem cuidado.
não lembram como vocês eram no início. É uma falta de dedicação que é absurda aqui. Fica até difícil de orientar vocês nesse sentido. Porque a gente tem aqui uma carta onde pede que vocês se voltem, né, para o compromisso do matrimônio, mas ao mesmo tempo a gente vê que vocês não estão mais afim, vocês não estão buscando mais enxergar essa relação como algo que ainda tem solução. Tem gente que só quer sair dessa relação. Pensa na situação que foi antes de casar, antes de ter um compromisso mais sério. Porque casar aqui, pra mim, só é casar quando você casa na igreja ou no papel, não. Morou junto, pra mim, é casado, sabe? E tem um compromisso aqui muito sério de vocês, mas aí falta a responsabilidade desse compromisso. Porque era um relacionamento que era para ser tratado com amor, com carinho, com dedicação. E vocês estão fazendo do relacionamento um laboratório de pesquisa para ver quem é que fracassa primeiro. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Uma situação que não é legal. Não é legal isso aqui. Qual o recado final para esse montinho? Porque aqui eu não vou nem explanar mais nada, porque eu já vi que o pessoal não quer trazer equilíbrio para dentro dessa relação. É uma relação em que as pessoas não têm coragem de chegar e abrir e dizer, olha, já deu para mim, eu vou seguir em frente, vou seguir com o meu caminho, mas é um orgulho. Vamos nos manter machucando um ao outro, é mais importante. Gente, pelo amor de Deus, vocês já aprenderam com os erros do passado. Vocês estão vivendo hoje numa situação que vocês não têm mais como sustentar essa relação. Nossa Senhora. O que é que hoje vem dizendo que ele aconselha? Esquizofrenia, silêncio. O baralho vem pedindo para vocês pararem com essas loucuras. Aqui tem uma falta de direção, porque vocês só enxergam a falta de amor, a falta de carinho do outro. Vocês não estão se dedicando a cuidar da relação. É como se vocês agissem apenas no impulso, né? Não busca ver o brilho que ainda dá para ser resgatado. Isso aqui é uma relação que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de equilíbrio. Mas para isso vocês têm que se propor, se dispor, né, a tentar mais uma vez. Tem muita gente já cansada, saturada da relação. Experienciar a relação, né, buscar um novo rumo para ela seria o ideal, sabe? Aqui é uma relação que dá para resgatar, dá. Porque aqui vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Cara, não dá para você ter um relacionamento amoroso sem afetividade, sem dedicação, sem carinho. Se você age no começo com frieza, o outro vai, querendo ou não, vai se distanciar. Vai se afastar. Aí vocês ficam se sentindo presos a um sofrimento eterno,
quando a relação de vocês era para ser trilhada lado a lado. É uma relação que era para vocês experimentarem coisas novas. Era uma relação para vocês saírem da rotina, mas vocês se jogaram na exaustão, no cansaço do abismo, na briga, na discussão o tempo todo. Misericórdia. Vocês precisam entender o que é que quebrou nessa relação. Se ainda existia amor de uma das partes, precisa fazer uma concessão aí, precisa ceder um pouco mais de um lado, né? Fazer alguns arranjos dentro da relação para que as coisas fluam. Quebrar esse orgulho todo para tentar fazer as coisas acontecerem. Mas fiquei desanimada com essa relação de vocês. Vocês precisam participar mais da vida do outro. Fundo do deck, coisa mais linda. Isso aqui deveria ser uma relação onde vocês se entregam um ao outro completamente, com dedicação, com carinho, com aquele fogo que apareceu lá embaixo, né? Mas aí vocês não conseguem enxergar isso, não deixam fluir, não agem com maturidade dentro da relação, se voltam totalmente para dentro, se prendem em ilusões onde não vale a pena. É um apego ao passado, é um apego ao sofrimento. Vocês se iludem com coisas que não vão fazer vocês crescerem em nada. Foco, meu povo, foco. Relacionamento precisa de amor, de carinho, de dedicação, de cuidado. É um cuidado intensivo todos os dias. Porque se você não cuida, a relação murcha, ela perde a graça, ela perde o brilho. E acontece isso aqui que está acontecendo na vida de vocês. Vira esse caos. Vocês se perdem de vocês mesmos e o outro também, né? Fica essa situação de tristeza, de dor, de desentendimento. Isso é horrível. Aí quem tem filhos, os filhos sofrem, né? Se enchem de traumas quando começam a se relacionar, levam esses mesmos traumas para dentro de suas relações, transformam suas vidas no inferno por conta do que aprendeu dentro de casa. Caramba, gente, pelo amor de Deus, mudem isso. Mudem isso. Não façam isso com os filhos de vocês, não façam isso com vocês mesmos. Se comportem, crianças, se comportem. Mudem isso dentro de vocês. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Beijos, meus amores. Até a próxima.